Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Tax Time, o podcast da Syncro, o espaço reservado para a discussão dos temas mais relevantes da área tributária, fiscal e tecnológica. Meu nome é Leonel Siqueira, eu sou gerente de desenvolvimento tributário na Syncro e hoje eu quero discutir com vocês um tema de fundamental importância, que é o papel da área fiscal na tomada de decisões estratégicas das empresas. Para isso, eu tenho um convidado para lá de especial. Eu não vou dizer que é uma lenda, Carlos Ono, porque você está morto, né? E aí não vai dar muito certo. Então, deixa para ser lenda muito tempo depois, né? Mas posso dizer que tem aqui comigo uma referência no mundo tributário. Ele que é gerente tributário da Dell, uma empresa de referência, uma empresa líder no seu segmento. E ele lida com essas questões tributárias todo dia, gerenciando a sua equipe, pensando em estratégias. Ninguém melhor do que ele para falar com a gente sobre essa questão do papel fundamental que a área fiscal tem nas corporações, na tomada de decisão, na análise dos dados fiscais. É uma satisfação, Carlos Ono, receber você aqui no Tax Time da Syncro. Olá, Leonel. Então, eu sou o Carlos Ono, sou gerente de automação fiscal da Dell, onde eu atuo desde 2015 e é onde a gente principalmente atua na parte da gestão com as ferramentas, né, de gestão tributária. Muito bom. Puxa, Carlos, eu gostaria, tenho certeza que o nosso público que nos acompanha aqui no nosso podcast, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, como é que você iniciou a sua carreira na área fiscal, uma área que exige bastante estudo, até mesmo no mundo tributário, né? O pessoal diz assim, quem se forma em direito, por exemplo, eu vou seguir uma outra vertente, um outro ramo do direito que não seja o tributário, porque tributário é difícil demais. E como é que você entrou nessa área? Conta um pouquinho aí pra gente da sua experiência para inspirar a galera aqui que nos acompanha. Bom, eu, de certa forma, relacionado à área de fiscal, tributária, né, isso aí já é de longa data, anterior aí ao tempo da Dell, né, eu já participei já trabalhava em outras empresas, né, no início da minha carreira profissional, né, voltado ali na área de controladoria, então, de certa forma, você tem lá todo o acompanhamento dos tributos, das informações fiscais, das informações contábeis, e aí foi cada vez mais avançando, né. Com o tempo, entramos no mundo aí do digital, do SPED, e aí você vai cada vez mais aprofundando, né? E especialmente ali dentro da Dell, desde 2008, desde 2009, já atuava ali com a parte de ferramentas de gestão tributária, então já lidava com toda essa parte, com todo esse mundo de legislação, essa dinâmica dos tributos, dos impostos, né? E a gente muito fala aqui da área fiscal, mas também não é só tributos e impostos, né? É verdade. Tem muitas coisas relacionadas aos processos, porque não são... A gente fala muito fiscal, de imediato a gente fala de imposto. E não é só isso. A gente também está falando de uma série de outras informações que são pertinentes e são relacionadas aos impostos. Então, informações de clientes, informações das áreas de vendas, os processos de logísticos, né, as suas operações de vendas, o pós-venda. Então, tudo isso aí também tem o seu lado de interação fiscal. Entendi. Então, Perfeito. É claro que nesse meio todo a gente fala de impostos, mas a gente também fala sobre informações de clientes, informações de produtos, né, os processos. Então, tudo isso aí tem toda a sua relação. E aí, na minha carreira, a gente vai alimentando em termos de conhecimento, de processo, né? Que bacana. Bom, então, dentro dessa sua vasta experiência, evidentemente, você lidou com diversas situações, diversas áreas, diversos tipos de análise. E uma das coisas que as pessoas diziam, Carlos, mesmo a diretoria das empresas, as altas instâncias das empresas, decisórios e tudo mais, eles diziam muitas vezes que
a área fiscal era aquela linhazinha de despesa na DRE, né? Então precisa ter área fiscal para atender as exigências dos governos e tudo mais. E a gente percebe que ao longo do tempo, como você bem disse, a área fiscal ela toma um aspecto mais estratégico, importante, até mesmo para que a empresa possa se manter em conformidade com as regulamentações do fisco e atender a estratégia traçada pela alta direção da empresa. Como é que você vê a área, então, fiscal? Qual é a importância dela nas empresas nesse aspecto mais estratégico para que a empresa possa cumprir os seus propósitos? Bom, hoje, mais do que nunca, e aí a gente vê como a área fiscal avançou o seu significado, né? E a importância dentro de uma empresa, porque um dos aspectos que a gente vai ver é, aqui, especialmente aqui no Brasil, né? Você vai ver uma carga tributária elevada, né? Então, você tem uma média de uns 40% sobre um tributo, né? Sobre um valor final de produto, né? Então, isso aí, você ter um acompanhamento tributário, tudo de acordo com a legislação brasileira, né? E você ter essa visão de mapa tributário, essa visão de legislação tributária. Você tem uma faixa muito ampla que você pode trabalhar sobre a precificação final do seu produto, sobre o processo do produto. Interessante. Estamos falando de 40%, né, média, né? Você vai ter, segmento de negócio vai ter uma margem, digamos assim, um valor tributário maior, né? Um percentual tributário, mas você vai ter alguns menores. Mas mesmo assim é significativo. Então, qualquer variação que você obtenha através de uma boa gestão tributária, um bom mapa tributário, e aí você precificar corretamente o teu produto, e aí você gera um diferencial de ganho em relação a ganho de margem, em relação ao desempenho financeiro, uma série de fatores, né? Então, esse significado para a área fiscal, ela se tornou, hoje, para todas as empresas, de suma importância, né? É um dos principais aspectos aí que todo mundo olha, né? Quando você vai dimensionar um produto, você vai dimensionar um processo de negócio, um dos principais aspectos que as pessoas procuram hoje, né, é trazer uma pessoa da área fiscal, né, e ouvir o que ele vê ali de impacto, o que ele vê ali que poderia gerar mais benefícios, maior eficiência, né? Puxa vida, para as decisões estratégicas, então, da empresa, seja o lançamento de produtos, seja a comercialização num determinado lugar, seja a abertura de uma planta, por exemplo, de uma empresa num outro estado, ou quem quer que seja, o profissional tributário ele é chamado, ele é consultado para que a empresa possa tomar as suas decisões estratégicas, é isso? Isso, ela ele é um dos principais peças que você tem numa decisão. De certa forma, com esses impostos, né, toda essa cadeia de legislação, né, ela acaba também determinando, até como se mencionou, né, a implementação de uma nova unidade, o deslocamento de uma unidade ou até um meio logístico, né, intermediário. Então, você não tem só os fatores produtivos, logísticos, administrativos em conta, né? Hoje, com essa margem de toda essa cadeia tributária, você tem, às vezes, o principal ganho acaba sendo no fiscal. Puxa vida. Às vezes, você tem ali um ganho operacional, você pode ter um ganho operacional ali de 5%, né? Isso aí já traduz a decisão de se você vai abrir uma nova planta, deslocar a planta, se você vai realmente seguir com o teu produto, às vezes até mesmo dependendo do que você está num processo num processo de venda, né, numa negociação, às vezes se você tendo todo esse mapa tributário, né, os impostos inerentes ao seu produto, ao seu serviço, ele pode determinar digamos assim, a sua revisão da sua margem do seu produto, né? E aí também dá competitividade ao seu produto e ao seu serviço, na sua venda. Perfeito, perfeito. Bem interessante. E se a gente pensar realmente, exatamente como você falou, nos percentuais dos tributos, na carga tributária incidente sobre os produtos da empresa, os serviços que ela presta, nada melhor então do que alguém que detém esse conhecimento tributário, tem essa ciência de onde alocar os melhores produtos, as empresas. Às vezes, então, pelo que você disse, a organização econômica de uma empresa,
ela se dá então em torno dessa questão realmente tributária. Um profissional precisa dar o direcionamento, porque toda uma organização corporativa, uma organização econômica da empresa estará voltada também para essa questão tributária das empresas, né? Sim, sim. É interessante a gente ver que como o fiscal cresceu, né? Sim. Porque muita gente, toda vez que a gente fala, e quem está de fora, fala assim, o fiscal, a área tributária, né? Todo mundo, de imediato, associa imposto, nota fiscal, né? E aí você vendo como o nível de interação, o nível de informações são necessárias para você gerenciar e o grau disso aí, você acaba impactando muitos outros aspectos. A gente falou aqui, por exemplo, de margem, mas dependendo da situação, se você não tem uma boa gestão, você pode influenciar fluxo de caixa, todo o aporte financeiro, a projeção de retorno. Perfeito. E você comentou um aspecto interessante também de todo esse histórico, né, fiscal que a empresa já passou ao longo do tempo, os projetos marcantes, e um deles, evidentemente, é a questão do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que trouxe, quer sim, quer não, um novo paradigma para as empresas, uma organização, uma estruturação imposta pelo fisco, para que as empresas pudessem se organizar e prestar a informação estruturada da maneira como o fisco pediu. Foi uma situação bastante complexa na época, quando da instituição do SPED, né, que foi uma implementação paulatina. Sim. Ficamos muitas noites sem dormir, né? Muitas noites. Mas as empresas se estruturaram para atender, né? Com isso, a gente percebe que o fisco, então, teve ele promoveu uma revolução tecnológica em termos de fiscalização. A administração tributária, as autoridades fazendárias, elas se estruturaram em termos tecnológicos para que ela pudesse fazer uma fiscalização mais efetiva. Agora me diga, em relação às empresas, elas precisaram também se estruturar, né? E minha pergunta é, como é que a tecnologia, a inovação, que faz com que diversos setores da sociedade se estruturem melhor, como a tecnologia consegue ajudar as empresas para se manterem em conformidade fiscal perante as diversas regulamentações e exigências da administração tributária? Como a tecnologia é fundamental, a inovação ela é fundamental, ela é importante para as empresas. Esse avanço tecnológico, e aí, como você acabou de mencionar, né, é interessante observar que como a estrutura, o órgão governamental, né, o governo promoveu ou impulsionou todo esse, digamos assim, esse abraço à tecnologia, né? Sim. E principalmente porque, dado a legislação brasileira aqui, é uma complexidade assim absurda, né? Absurda. É verdade. O volume de informações é absurdo, o que trafega, o que ele solicita, né, o que a gente tem que entregar, né? Então, de certa forma, é um caminho meio que natural, né? O governo ele deu aquele start com o Sistema Público de Escrituração Digital, com a nota fiscal eletrônica, até aqui no Brasil de forma até pioneira, né? Vamos dizer assim, na sua proporção pioneira, né? Hoje ela está avançando aí para outros países, né? Aí, alguns anos para cá, ela também vem sendo visto por outros países, né? Mas esse avanço tecnológico, né, ela é assim, é impressionante, né? Ela não tem, é um caminho sem volta. A gente precisa dele, né? Não dá para fazer na mão mais os processos? Não assim? tem como. Não tem como. Não tem como. Foi essa época que a gente trabalhava ali com um formulário contínuo, aquelas pilhas de papéis, aquilo ali se tornou hoje. Nem vamos mencionar essas coisas do passado, são pessoas que nossa idade, né? Não. Então hoje é uma missão impossível, né? Então essa massa de dados, né, hoje que você tem, você precisa dessas ferramentas, né? Ferramentas dedicadas à gestão tributária, você precisa de outras ferramentas que fazem a parte de manipulação de dados, informações, transformação de dados, adotar essas tecnologias se tornou importante. Muito se falou hoje sobre o Tax Transformation, né? Como é que vocês têm lidado com esse tema no dia a dia? Hoje ele é digamos assim, uma das prioridades da organização, né? E aí quando a gente fala assim, não só Tax Transformation em todas as áreas, mas para nós em Tax, né, ele é uma prioridade absoluta,
justamente por essa característica da legislação brasileira, o volume de dados e informações transacionadas, né? A preocupação é que o profissional da área fiscal, dado o volume, né, ele acaba não se ficando muito num aspecto operacional, né, a coleta de dados, o gerenciamento de dados. Ela tem que avançar numa parte de tratar a informação, né, analisar os dados. Né, e sem uma ferramenta tecnológica, sem essas ferramentas que estão aí hoje, e aí, principalmente agora, a gente está falando muito aí de inteligência artificial, né? Sem isso aí, você não vai conseguir ter a resposta e gerar essa competitividade para a empresa. Uma área fiscal que não seguir rapidamente nesse rumo vai interferir certamente na efetividade e competitividade de uma empresa. Ela não vai responder de maneira correta as informações tributárias, né? Não vai observar as oportunidades tributárias. Que legal. Olha, aí o que você comentou, bem interessante, no sentido de dar uma luz de esperança para os profissionais de tax, os profissionais que atuam na área tributária, porque a grande preocupação, pelo menos que eu vi de muitos especialistas, até mesmo de alguns colegas, é que com o avanço da tecnologia, com as inovações, não só tecnológicas, mas também de processos, muitos profissionais não teriam como atuar, perderiam seus trabalhos, e você acabou de comentar algo extremamente importante para esses profissionais, né? Porque uma vez que se tem a tecnologia e esses profissionais antenados com essas tecnologias, no uso de inteligência artificial, o que vai acontecer com eles, na verdade, é que eles vão sair de um papel rotineiro, como você disse, né, que a tecnologia, os robôs, a inteligência artificial vai cuidar desses processos mais rotineiros, e os profissionais vão ficar com o trabalho nobre, não é isso? Da análise, do planejamento, seria isso, não? Seria isso. Eu acho que, assim, o pessoal sempre tem as pessoas resistentes, né? As pessoas que já estão acostumadas com o seu ritmo. Mas também a gente sempre observa ali que as pessoas que, em termos da tecnologia, né, elas têm havia um certo, vamos dizer assim, a resistência no sentido de como a tecnologia funciona. Né? Então, todo esse avanço de processamento de dados, a forma como você opera com as informações, a forma como você apresenta as informações, né, antes era de uma maneira até para quem é área fiscal, né, olha assim, é muito técnico, meio distante para ele, porque ele está acostumado ali com como ele elabora ali com o papel, com a informação, com os dados, né? Então, para ele olhar essas ferramentas, ele tinha uma certa dificuldade. Hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço da inteligência artificial e uma série de outras ferramentas que estão sendo disponíveis no mercado, né, essa relação dele com a tecnologia, ela está sendo mais intuitiva. Então, o fiscal não precisa ter esse temor, né? Muito pelo contrário, ele está se sentindo cada vez mais estimulado, mais participativo nesse processo. Perfeito. Eu até verifiquei que lá no site da Receita Federal tem lá um aplicativo, na verdade é um programa de gerador, né, de escrituração, chamam PGD, na minha época ainda chamavam de PVA e tudo mais, um beta novo, que eles estão lá apostando, por exemplo, na melhoria de performance da validação dos dados, me parece até que tem novas validações lá. A gente percebe, então, que o fisco está se estruturando também para receber mais volumes, detalhar um pouco mais as informações. Então, eu acho que hoje é impossível, né, Carlos? Uma empresa, por exemplo, igual a Dell, das dimensões que tem, uma empresa gigante, opera diversas informações, um volume de dados alto, como é que vai prover as informações, validar os dados numa planilha de Excel? Não, isso é impossível hoje em dia, né? Não tem como fazer. Hoje não tem como, né? Então, até mesmo, por mais que as pessoas, e até mesmo, por mais que a área fiscal ainda usa o Excel, né? Até eu tinha aquilo que é um pouco mais simples, né? Simples, né? E às vezes até pela forma como hoje essa ferramenta é tão difundida e tão assim absorvida, é muito prático, né? Mas hoje a gente percebe o pessoal utilizando também junto outras ferramentas. Então não necessariamente você acaba abrindo mão de um RP, mas você acaba incorporando, né? E a gente vê muitos profissionais, né, incorporando outros aspectos, né? Que você, além de gerar ou coletar essas informações, né, você usa ferramentas aí como
Pode ser, acho que dizer alguns produtos, né? Alteryx, Power BI, que fazem a parte de transformação desses dados, né? De uma maneira até automática, né? Robôs. Então, ele acaba, mesmo no seu dia a dia, ele agregando funcionários, agregando outras ferramentas, né? Ele acaba adicionando valor. E aí, lá na frente, esse espaço de tempo que ele tinha, ele acaba começando a dedicar cada vez mais na qualidade dos dados. Olha que legal isso. Muito bacana. Muito bacana. Hoje em dia, pelo que eu tenho ouvido falar de alguns especialistas, né, de gestores, inclusive, principalmente de gestores, não tem como mais a nossa área fiscal pegar um diário oficial, ler o diário oficial, ver aquilo que tem pertinência tributária, não tem. Essa triagem das informações, essa separação do que é ou não é importante, né, que impacta a área tributária, pode ser destinado em rotinas robóticas, como você falou, né? Então, a inteligência artificial vai fazer a separação e ali deixa, bom, isso é tributário, agora o que vamos fazer, qual é o planejamento que vai ser feito, né? Qual a interpretação que se vai dar mais específica naquele trecho de uma determinada norma, aí sim entra o trabalho nobre, como você bem comentou, do especialista fiscal, né? Mas essa separação, a triagem, o trabalho rotineiro, deixa a máquina fazer, não é isso? Deixa a máquina, deixa a tecnologia trabalhar para ele. Deixa trabalhar para ele. Mas... E quais são algumas ferramentas assim que você acaba utilizando? Você falou de algumas ferramentas no aspecto mais estatístico, né? De estudo dos dados, de obtenção dos dados. Quais outras ferramentas assim você tem acompanhado que são importantes para o dia a dia de um tributarista assim? Bom, de certa forma, para um tributarista, você ter uma ferramenta de gestão tributária, quanto mais completa, melhor, né? Perfeito. Porque daí você não precisa se preocupar em como você vai transformar, como você vai lidar com todos os dados, né? Uma ferramenta end-to-end de gestão tributária acaba te dando também um certo valor, porque você vai estar se preocupando em analisar o final, né? E dali para frente tomar a sua decisão, né? Mas mesmo assim, você tendo essas outras ferramentas, a gente vê até mesmo não só ferramentas que foram construídas dedicadas à parte fiscal tributária, né? Mas até mesmo as novas tecnologias. A gente está falando aí já ouvi falar aí de Copilot, né? Ou seja, você ter ali uma ferramenta que vai captar as informações e entregar um resumo, né? E aí, a partir dali, você vai ter que fazer uma validação de que aquilo que você está recebendo a informação é coerente, né? Certo. É correta, para daí você gerar a sua decisão. Perfeito. Né? Muito mas bom. Existe a gente falou aí do robôs, mas estamos falando de outras ferramentas como Copilot, então ferramentas aí de geração de dados, enfim, ferramentas o mercado, de auditoria também, né, que de repente validam os dados antes de você colocar. A pior coisa que tem é a hora que a gente pensa que já terminou todo o trabalho, né? Vamos entregar agora as informações para os órgãos da administração tributária, para a Receita Federal. Acho que a frase que o fiscal, o analista fiscal mais ama é quando o PVA, né, ou o PGD diz validado com sucesso, transmitido. Sim. Mas aí chega no final, tem erros. Né? Vamos voltar todo o processo. Aí vai lá, analisa os dados, conserta as informações para depois mandar isso de novo. É um trabalho realmente terrível. Terrível. E tem até situações em que você validou, seguiu e lá na frente recebe uma notificação. Pois é. Muito bem lembrado. Notificação. A Receita olha assim, olha, essa tua operação aqui está errada, isso que você está informando aqui está errado. Olha, não cruza com outras informações de outros reportes de SPED, né? Nota fiscal, SPED, escriturações, o contábil fiscal, com contabilidade, às vezes não reflete. Olha, então, muito bem lembrado por você. O PVA faz as validações estruturais, os campos obrigatórios, as informações de estrutura, mas a análise tributária vai ser feita mais à frente, quando a informação chegar lá nos bancos de dados das administrações tributárias, da Receita Federal e outros órgãos. É isso. Isso. Mas nessa linha, muita gente aqui já vem trabalhando também justamente em como você tendo uma boa visão da gestão tributária, do mapa tributário, né, e da legislação tributária, já se imagina hoje como vamos implementar esses conceitos pertinentes à sua área de negócio, né? Então, lá na DEL, a gente já pensa ali como criar, como utilizar regras de validação. Excelente. Regras de validação. Coisas que não são cobertas ali no PVA.
Olha, então vamos acertar as contas antes que a conta final chegue, não é isso? Vamos acertar os dados. Sempre o pessoal fala, mesmo em termos aí, a gente trabalha muito com tecnologia de informação, né? É a velha máxima, né? Entrou lixo, vai sair lixo. Então, já vamos olhar lá na origem, então já vamos revisar tudo na origem, né? A entrada, a qualidade desses dados e se está ele pertinente, né? E aí verificar tudo antes de chegar no final. Perfeito, excelente. Você falou de algumas máximas, né? Utilizadas nas corporações e no dia a dia. Eu me lembrei de uma aqui e tem a ver com uma pergunta que eu quero te fazer. Alguns dizem assim, puxa, lá na corporação, né, as coisas não são fáceis, os profissionais eles precisam matar um leão por dia. Poxa, na área tributária não é bem assim, né? São vários por dia. Por dia, não é isso? São vários por dia. Eu queria saber de você, então, sobre esses desafios. Na sua visão, Carlos, quais são os principais desafios, as principais situações que precisam ser resolvidas na área fiscal para que ela consiga, de fato, fazer com que a empresa tenha sucesso no seu negócio? Quais são esses principais desafios da área fiscal, na sua opinião? Bom, hoje o que a gente mais vê, o grande desafio é o tamanho da legislação brasileira. Hoje ela realmente você tem vários impostos, né? Você tem as esferas, federal, estadual, municipal, cada um com uma legislação, às vezes dependendo do segmento de negócio tem legislações específicas. Então você tem uma legislação muito grande. Então, você ter um controle, uma visão de tudo isso aí, ele é muito difícil. Então, até a Dell, por ser uma empresa americana, né, ela tem esse desafio de você, na legislação brasileira, né, o tamanho, como você explicar para outros, né, como as coisas funcionam, né, o porquê é feito desta forma. Né, que até a legislação brasileira ela tem alguns mecanismos de cálculo ali que não são comuns em outros países. Uhum. E aí até você explicar o porquê assim e qual é o seu efeito, né, é complicado. Então, um desafio realmente de um profissional na área fiscal é você realmente estar junto com a legislação brasileira, dado o seu tamanho. Entendi. É interessante. E será que é realmente difícil explicar para os investidores, para a alta direção norte-americana de outros países, o PIS e o COFINS cumulativo, não cumulativo, os créditos dos insumos? É um desafio grande. É um desafio. Todo dia... Lucro presumido, lucro real, as despesas indedutíveis, é difícil isso? Tem o formato, né? O cálculo não é feito o cálculo de imposto, né? Então, toda semana vem ali uma pergunta, um questionamento. Mas por que você está calculando isso aqui? Que tributo é esse, né? Puxa. Que tributo é esse, né? Por que é calculado? Né? Porque você tem acabei falando dos Estados Unidos, né? Porque via de regra lá você tem como é que é feito a formação de preço, né? E isso é um dos aspectos, né? Como é que foi a formação de preço? Você tem lá o teu preço do produto, lá $50, e do lado o imposto. Transparente. Então, transparente, né? $50, você vai pagar 10%, $5. Transparente. Mudou, eles também têm os seus desafios de legislação. Mudou a legislação, né? Mas está ali transparente. Dependendo da situação, você não muda o teu preço de produto. $50. Mudou a legislação, vai altera o imposto. Sim. Está lá, fácil. Para nós aí tem aquele famoso o ICMS, né? O imposto está por dentro. Então alterou e aí você tem que levar o teu produto não está ali apresentando com o imposto. Você alterou a legislação, você acaba, dependendo da situação, você vai ter que alterar ou incorporar esse imposto, no preço do teu produto. Você sabe que esses dias eu estava falando, uma rádio me chamou para dar uma entrevista para falar um pouquinho, acho que da tributação de alguns produtos relacionados a uma data festiva. E aí, num determinado momento, a jornalista me perguntou, olha, mas você falou que se for viabilizada uma reforma tributária, vai haver mais transparência para o consumidor, mas hoje já tem. Ela falou isso para mim, né? Ela falou assim, então eu queria saber, porque você pega uma nota fiscal, ou seja, um cupom fiscal,
você vai ver que lá tem o preço dos tributos. Aí eu falei assim, olha, você tem razão, tem essa descrição lá mesmo. Só que veja que a descrição do cupom fiscal da nota está dizendo valor aproximado. É mesmo? Ah, é verdade, é mesmo. Então, quer dizer, é um valor aproximado, não sabe como, porque se a empresa lá na origem, né, a indústria teve uma substituição tributária que vendeu lá para o distribuidor, aí o distribuidor de alguma maneira vendeu para o varejo vendeu por algum motivo para outro estado, tem a substituição tributária de novo, já se perdeu, tem incentivos fiscais no meio. Quando o consumidor vai comprar, hoje eu digo que seria impossível saber qual é a tributação de um produto, não é verdade, Carlos? Hoje é complicado. Você tem... Isso Como é que vai saber? Não tem, às vezes você não consegue. E aí a nuance que você tem dentro de uma estrutura de produto também é complicado. Você pega também, por exemplo, o imposto de importação, né? O imposto de importação é dentro do custo do produto. É verdade. E aí, dependendo da estruturação de conteúdo importado no teu produto final, né? Como é que você vai chegar lá no teu número final? Exatamente. Somando PIS e COFINS, os tributos federais, né? Federal, estadual e municipal. Né? Então, você tem lá imposto de importação, o PIS, o COFINS e assim por diante, né? O transporte que foi feito, né? O imposto de importação tem lá o recolhimento já no despacho, na DI, né? Depois vem, tem o transporte, incorpora, como é que você vai saber? São desafios, inclusive, para uma boa implementação da reforma tributária, né, Carlos? E sobre essa questão, então, quando você comentou, né, a respeito desses desafios, eu percebo que para que a gente possa reunir todas as áreas fundamentais, as áreas estratégicas da empresa, para qualquer coisa que seja, já é um movimento bastante difícil, né? Cada qual com a sua missão, com as suas metas para bater. Considerando agora o advento da reforma tributária, já temos os preceitos constitucionais, estamos esperando as regulamentações. Carlos, seria um desafio reunir todas essas pessoas e esses departamentos e prepará-los para esse grande advento? Primeiro, explicar um pouco da tributação, para que eles todos entendam minimamente, ou pelo menos os aspectos fundamentais, e depois explicar esse advento que está vindo, as mudanças. Seria também um desafio? É um desafio. Aí a gente muito falou aqui de ferramenta, tecnologia, processo, legislação, e aí a gente chega na figura da pessoa, né? As pessoas, né? É verdade, produto, processos e pessoas, né? Pessoas. E aí você tem, dado a dimensão que hoje tem um profissional de fiscal, né? Ele tem que ter esse perfil colaborativo, de entender todo... gerar uma visão holística, né? Entender toda a cadeia de processos, né? Não só aspectos ligados única e exclusivamente a aspectos fiscais, né? Perfeito. Mas ele hoje, porque ele precisa de informação, ele precisa entender, né? A área de fabricação, a área de logística, vendas, pós-vendas, ele precisa entender, porque ele demanda informações dessas áreas para abastecer as suas obrigações, né? O SPED, escrituração, as escriturações digitais, né? Os notas fiscais, ele precisa coletar dados, interagir dados com essas outras áreas, né? Com todas as demais áreas. Então, ele tem que ter essa habilidade comunicativa, né? De ter uma posição de cooperação. Perfeito. Ser cooperativo, ser transparente, tá lá, buscar, estar aberto a uma visão de processo, uma visão holística, sempre buscando contatar, estreitar o relacionamento. Não é só uma questão de ferramentas, né? Também a gente está implementando uma série de ferramentas para você fazer o sistema, as ferramentas colaborativas, né? Entre os departamentos. Que legal, né? Que iniciativa muito boa. Mas não é só isso, né? Se a pessoa não está aberto a entender o que é a outra área, como ela obtém as informações e como ela vai passar as informações para a área fiscal, né? Você acaba gerando, não só atritos, né? Você acaba gerando ineficiência. Não adianta um fiscal bater na área da fábrica, olha, eu preciso desse dado aqui, me mandem. Né? Se ele não entender, tá, mas como você vai coletar esses dados? Como você vai transferir esses dados? Às vezes o ganho fiscal não está especificamente na área fiscal. Né? O ganho desses tráficos de informações não está em escritório fiscal, está em outra área. Então, você cooperar com ele, buscar entender e aí mostrar para ele a importância do que você está precisando de informações fiscais, né? A importância dele, levar esse significado para ele e cooperar com ele de uma maneira assim, de maneira inteligente e efetiva, de como ele vai fornecer esses dados para a área fiscal, né?
Isso gera eficiência. Excelente, excelente. Então, de acordo com o que você está dizendo, em consonância com as práticas mais modernas de gestão de pessoas, não adianta, então, Carlos, o profissional da área tributária ter apenas habilidades técnicas. Então, ele é um excelente apurador de PIS, de COFINS, será também de BS, CBS, tem qualidades técnicas fantásticas, mas se ele não tiver esse perfil, esse soft skills, né, perfil de liderança, esse perfil de comunicação, então esse profissional não terá as melhores oportunidades nas companhias, é isso? De certa forma, não terá. Interessantíssimo. De certa forma, a tecnologia ela está empurrando o profissional nessa área. Uhum. A gente falou muito ali, as ferramentas de tecnologia, elas vão ficar com essa responsabilidade de coleta, transferência de dados, De os apuração, dados, né? De apuração. de cálculo. As ferramentas vão com isso aí. O que o profissional fiscal, onde vai estar o profissional da área fiscal? Vai estar na sua análise de dados, na qualidade dos dados, né? Interpretar os dados para que na frente você tome a sua decisão estratégica. Né? Uhum. Verificar também, validando se essas informações estão corretas. Né? Porque você tendo os dados corretos, né? Quando a gente fala de eficiência, né? Você diminui autos de infração, notificações, né? Você diminui riscos, né? nas operações logísticas, né? Não deixar o caminhão parado na fronteira. Você tem impactos diversos, né? Em todas as áreas. Então, um profissional da área fiscal, estando cada vez mais aberto e caminhando nesse sentido, né? Ele vai se tornar um profissional. No final, esse é o profissional que ficará nas empresas. Puxa, né? Que legal. Fica a dica para o pessoal que nos acompanha em relação a esse aspecto de carreira que você está dizendo aí. Então, esse profissional será aquele que será disputado pelas empresas, aquele profissional que os holofotes estarão voltados para ele, é um profissional estimado pelas empresas, esse que estará apto para as grandes promoções, para comandar as equipes, essa pessoa que tem essa visão, como você falou algumas vezes aqui, essa visão holística e com característica de liderança e tudo mais. Né? Sim, ela é esse é o tipo de profissional que a gente falou muito aqui de impostos, né? Mas existe aqui também os ganhos financeiros, né? Excelente. Existem ganhos financeiros, né? Um profissional que, na hora que apura os impostos, percebe ali a relação de créditos e débitos, né? No seu processo de apuração, né? Você pode, de repente, observar, eu posso obter créditos tributários aqui, você já gerou um ganho financeiro. Olha, ele levanta a mão, sai da plateia, vai para o palco e se analisa isso para a liderança. Eu tenho um ganho que eu posso obter, né? Eu tenho não é um mero ator operacional, né? Excelente, excelente. Ele brilha, né? Ele faz mais do que aquilo que é esperado, que é cobrado no seu dia a dia, né? Sim. Carlos, se a gente pensar nas práticas de desenvolvimento de pessoas, também de desenvolvimento empresarial, né? Tem até vários livros que comentam, várias literaturas que falam sobre as organizações saudáveis, as organizações que mais prosperam. Tem até um livro do Patrick Lencioni que comenta justamente, né, sobre essa questão de organizações saudáveis, organizações que prosperam, organizações que são bem organizadas para atingir os seus propósitos. Um dos aspectos fundamentais que a gente vê hoje são aquelas empresas que conseguem definir posições ou indicadores, né? São indicadores de que a empresa está ou não indo para o caminho correto. No aspecto da área tributária, da área fiscal das empresas, quais seriam, na sua opinião, esses principais indicadores fiscais tributários que mostram que a empresa está indo por um bom caminho ou não, né? Como você definiria? Quais são os principais indicadores nesse sentido? Bom, de longe aqui, o indicador é a carga tributária sobre o seu produto e serviço. Ele tem que... Isso aí é imprescindível. Ali é o primeiro ponto onde você vai ver antes de outros aspectos, o primeiro ponto que você vai ver é qual é a carga tributária sobre o seu produto e serviço. Né? Perfeito. É claro, tudo em consonância com a legislação brasileira. Né?
Porque ele que vai, a partir daí, já devido ao método, a forma como a legislação brasileira que é aplicada, né, é ali que você vai determinar a precificação do teu produto, a forma como você vai entregar esse produto, né, as suas considerações de margem, competitividade de mercado. Então, ali esse mapa tributário é importante. Né? Entendi. Então, um dos primeiros aspectos de indicador. Né? Ele tem que ter. Né? Outros aspectos indiretos, você tem que ter também o monitoramento legal. Um monitoramento legal bastante próximo da legislação, ou seja, ela tem que estar consonante com a legislação. Perfeito. Vendo todo o monitoramento legal e para você também detectar oportunidades. Né? Entendi. Oportunidades que você vai acabar refletindo na sua operação. Então, tem aí como aspecto da carga tributária, outros aspectos dentro da área de fiscal ali, da sua eficiência, né? Ou seja, o tempo de entrega das obrigações. Se estão no prazo, se não estão. Estão no prazo, ou seja, se você começa a observar que existe um pessoal que está único e exclusivamente dedicado a gastar todo o seu tempo com a entrega das obrigações, né? Ele não vai ter tempo para fazer aquilo que a gente sempre vem falando e ressaltando. Né? O que ele vai olhar além de cumprir com prazos e entregas. Né? Qual o valor que ele está gerando além disso? Qual que é o valor que ele está gerando além disso? Muito bom, muito bom. Então, porque a gente vê aqui muito a questão de volume de horas. O Brasil aqui ainda é um campeão em volume de horas. Verdade. Um profissional dedicado à legislação brasileira, a tributos e impostos. Um profissional dedicado a isso aí. Então, Entendi. você transformar essas horas não num ciclo operacional, mas num ciclo estratégico, esse é um outro aspecto que precisa ser observado. Né? Entendi. E dentro de todo o trabalho que a área fiscal desenvolve dentro das empresas, quais seriam assim, os principais erros que você, como gestor, observa que são riscos ou mesmo erros, né, que a área fiscal acaba cometendo e que poderiam desenvolver ações para não cometer mais, os principais erros assim? Olha, de novo, pessoal, a área fiscal tem que estar antenada na legislação, né? Mas uma organização que não olha ou não dá atenção aos aspectos fiscais ou não procura, pelo menos, procura entender um pouco da legislação tributária, né? Minimamente, ele pode incorrer em uma série de erros. Uma coisa que eu já vi ali é a questão de precificação. Né? Tá. Às vezes, então, como eu mencionei, você dado as nuances dos impostos, né? Os exemplos simples, né? Cálculo por dentro, cálculo por fora. Né? Perfeito. Sim, é verdade. Se você vai calcular o imposto, eu já vi uma situação, o ISS, né? O cara pegava o valor que ele tinha ali o preço inicial do produto, sem os impostos, eu falei assim, não, vou aplicar aqui 2% e tenho lá o valor. Não, pronto, é 100, é 2%, 102, está 102, feito. Está feito. Eu falei assim, não, rapaz, não é assim, não. Não é assim, isso aí tem que estar por dentro. Puxa vida, e aí, tem gente que ainda comete esse tipo de erro nas companhias. Assim. Tem gente que comete esse erro. Então, você corre o risco de precificar errado. Você precifica errado. Está perdendo dinheiro, está vendendo. Acha que vai ter uma margem determinada, essa margem está sendo corrompida ali, corroída pela não observância do cálculo correto. O cálculo correto. Você tem... Então, se a pessoa se a gente não universaliza os impostos, o conhecimento de impostos, né, e tributos, já que isso aí está cada vez mais sendo considerado por várias outras áreas, né, vendas, precificação do seu produto, né, você acaba afetando a margem, a competitividade do teu negócio, da tua venda, né? Às vezes ali você pode acabar tendo uma perda do teu negócio ou até prejudicar a margem. Situações em que a pessoa, se ela não tem plena visão de como está a legislação, já vi situações em que a pessoa fala assim, olha, eu estou considerando aqui um ganho, estou esperando aqui um crédito, e aí você vai falar com ele, cara, essa operação aqui não pode ter crédito. E aí, quando ele vê, a margem dele está negativa. Está negativa. Esperava uma coisa e ali chegou um cálculo completamente diferente. Não tem crédito nenhum. Não tem crédito nenhum. Puxa vida. Não tem crédito nenhum. Ou ali você tem uma oportunidade de você, em termos competitivos, né? Você tem uma oportunidade de falar assim, cara, essa operação aqui,
você pode ter um fator de negociação um pouco melhor. Porque você, nesse negócio ou nessa operação que você tem crédito. Perfeito. Excelente. Puxa, Carlos, olha, eu vou dizer a você que conversar com você é uma aula, né? Muito bom conversar com vocês, receber todas essas instruções, esse conhecimento aprofundado. Interessante que na sua fala a gente percebe muitos aspectos práticos do dia a dia, situações que realmente podem acontecer, e com certeza toda essa nossa conversa aqui está gerando um material, um conhecimento profundo para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta para você. Acho que essa pergunta aqui é realmente para a gente fechar o nosso papo aqui sobre, ainda nessa linha que nós conversamos, e você é a pessoa certa para responder isso para a gente, né? Sobre os soft skills que nós conversamos, a gente percebe que eles estão em todos os aspectos das empresas, na vida e tudo mais, né? A questão das competências comportamentais, eu costumo até dizer que não adianta nada ter o aspecto técnico se você não tem aquela força de levar o conhecimento técnico à frente. E isso tem tudo a ver com os soft skills, né? Os comportamentos, a nossa maneira de viver é que faz com que o aspecto técnico ele apareça, ele evolua, ele surta resultados, né? Ele culmina em resultados para a vida. Então, a gente falou aqui de 2 pontos em uma das questões que eu te perguntei, e a resposta foi muito legal, essa questão da liderança, a questão da boa comunicação, principalmente em momentos de incertezas, em momentos de bastante insegurança relacionada à questão da reforma tributária como um todo. Eu gostaria de saber de você, considerando essa tríade então, né? A liderança que nós comentamos, a comunicação que você falou também, eu acho que fecha essa tríade o terceiro elemento, que é a proatividade. A gente gosta, você certamente, assim como eu, ficamos muito tristes quando nós temos uma equipe que a gente precisa empurrar ao invés de segurar, né? Então tem uns, você já fez isso, você já cumpriu com esse prazo, você precisa ficar empurrando. Agora tem outros que você tem que segurar, não, espera um pouquinho, né? Vamos fazer aqui o básico, né? Certamente a sua equipe é assim, né? Calma, gente, calma aí, vamos a cada momento, né? Vamos dar um passo, espere um pouquinho. E isso é a proatividade. A gente gosta de ter pessoas proativas perto da gente, né? Eu gostaria de saber de você o seguinte: quais seriam, assim, na prática, alguns benefícios que as empresas podem usufruir desta postura proativa de uma área fiscal que é competente? Quais são alguns benefícios assim bem notórios em relação que as empresas podem obter com essas pessoas proativas, essas pessoas de profundo conhecimento, que vão atrás, que têm gana por resultados positivos? O que você poderia falar de benefícios para a gente? Bom, de imediato aqui é o benefício financeiro, né? Um profissional proativo que sinalize, e aí ele tendo essa análise dos dados e informações fiscais que ele está recebendo, e ele de maneira proativa, ele gerar ganhos financeiros. Então, falando assim, a questão dos créditos, né, o processo de créditos, a parte de quando você tem uma tributação ali que você acaba pagando de maneira indevida, né, não necessária. Entendi. Então, você tem um ganho financeiro, né? Você otimiza o fluxo de caixa de uma empresa. Né? Reflete financeiramente, diretamente. Diretamente. Então, um ganho, assim, de imediato ali você tem um ganho financeiro. Né? Você tem um ganho operacional, né? Porque um profissional proativo, aquele que vai lá e colabora com outros departamentos, né? De maneira assim, vamos buscar uma solução, de maneira trazendo eficiência, né? Nos dados, né? Você vai chegar com dados mais corretos, assim, você suaviza, né? Não diz assim, você limita, né? Mas você suaviza questões aí de impactos da legislação, a parte de notificações, evita multas desnecessárias, né? Ou você evita aí outros aspectos assim, sobre esforço em outras áreas, né? Se você colabora com outra área e promove ele também buscando mostrar o sentido da necessidade da informação, mas de uma maneira
proativa, né? Você colaborativa com os outros departamentos, né? Você gera uma eficiência geral, né? Operacional. Muito bom. E eu acho que, por último, aqui, principalmente no aspecto do próprio profissional da área fiscal, né? Que tudo isso aqui mostra para ele um valor agregado. Excelente. Que é um profissional que tem valor agregado. Ele tem prestígio, a empresa reconhece o trabalho dele, o olha contra os olhos. Assim. Olha contra os olhos, ele se torna uma figura, uma peça central. Né? Ele se torna uma peça fundamental em todo o processo de uma empresa. Excelente. Ele se sente realizado pelo trabalho que desenvolve. Sim, ele se sente realizado. E não só em questões, digamos assim, maiores. Assim, eu não falo, estamos discutindo uma nova filial, mas até mesmo em questões pequenas. Olha, eu vi um valor agregado, né? Eu vi uma oportunidade aqui na minha apuração. Eu vi aqui uma oportunidade aqui na parte contábil, né? As profissões contábeis fiscais. Eu vi uma oportunidade. Então, é um valor agregado. Você vê qualidade. Ou seja, não é um profissional somente, digamos assim, um robô humano, né? Ele passa a ser uma inteligência. Excelente. Muito bom. Puxa, Carlos, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi mais do que uma conversa, foi uma aula que você proporcionou para a gente. Sabemos que a sua agenda é concorridíssima, mas você ter aberto esse espaço e aceitado o nosso convite, estar aqui conosco no TexTime, gera para nós uma gratidão muito grande. Quero te agradecer em nome da Syncro pelo privilégio de tê-lo conosco aqui, viu? Eu que agradeço vocês essa oportunidade aí, pelo espaço aí que abrindo para a gente trocar uma ideia aí, essas informações aí que estão valiosas aí para o mundo tributário e para o profissional da área fiscal. Legal, bacana. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado por sua atenção, por sua audiência e fique atentos para os próximos episódios do nosso TexTime. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.